Salve, salve, galera! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Vamos agora partir para a segunda parte da primeira videoaula de geografia. Bom, a gente havia tratado um pouquinho, começado a falar sobre biomas mundiais, agora a gente vai dar continuidade. Bom, estamos tentando. Vocês perceberam que os primeiros vídeos eles não estavam rodando, a gente estava fazendo pelo Microsoft Teams, enfim. Agora eu estou preferindo deixar no meu canal lá no YouTube. Então, o vídeo está indo direto para o YouTube. Eu acho que agora vai dar tudo certinho, vocês vão conseguir abrir de boa. Vocês vão me falando lá, tá? Se não estiverem conseguindo abrir, enfim, para a gente ir tentando fazer. A gente já está no plano B, a gente vai para o C, para o D, seja lá quantos planos forem possíveis para a gente tentar rodar essas aulas. Beleza, galera? Então, vamos começar a segunda videoaula, tratando justamente sobre biomas que a gente vinha falando na primeira aula, tá? Espero que vocês estejam gostando da aula, espero que a aula esteja ficando bem clara. Estamos fazendo com muito carinho e tentando fazer de uma melhor forma para que vocês compreendam bem o conteúdo. Beleza? Mas vocês vão me falando lá, a gente vai conversando, tá bom? Saudade de todos, hein? Abraço no coração de cada um. Vamos começar a aula, então. Puxar a telinha aqui pra gente. Aqui está. Aqui. Prontinho. Tá? Então, a gente vai começar a primeira aula, só que a segunda parte da primeira aula. Ok? Então, a gente continua na unidade 2, tudo bem? Paisagem, ambiente e sociedade, certo? E aí, a gente já havia falado na aula anterior de alguns biomas mundiais, né? Vocês lembram que a gente começou a falar que esses biomas a gente estava seguindo do Círculo Polar Ártico em sentido zona equatorial? Então, a gente estava vindo do ambiente mais frio para o mais quente, tá? Então, a gente continua fazendo isso. Percebo aqui que o nosso próximo bioma é justamente um bioma de região já tropical, né? Um pouquinho abaixo ali da zona equatorial, da linha do Equador. Então, estamos falando de um tipo de ambiente, né, de um bioma bem conhecido por nós brasileiros, que é justamente floresta tropical, tá? Então, aqui no caso, a Amazônia, a gente vai usar, como a imagem está mostrando aí, uma floresta exuberante, né? Então, a Amazônia, ela tem 3 estratos. A gente vai falar no próximo slide desses 3 estratos. Estratos em relação à ideia de profundidade de terreno, de altura de terreno, tá? Então, estrato em relação a solo, tá? Já vou mostrar para vocês. As plantas aqui na Amazônia são latifoliadas. Vocês lembram ainda da primeira aula, quando a gente falou sobre plantas latifoliadas? Sim, são plantas que possuem folhas largas, tá? Por que folhas largas? Porque o ambiente amazônico é um ambiente extremamente úmido. Então, essas plantas podem perder muita água, né? Então, por isso, essas plantas são latifoliadas, com folhas largas. O que mais? Temos aí uma floresta heterogênea no sentido de diversidade, né? Muitas espécies. Muita precipitação, chuva. Alta umidade, claro. Um item aqui super importante e, por incrível que pareça, passa desapercebido. O solo amazônico é muito pobre. Putz, mas como assim muito pobre? Se a gente tem uma floresta exuberante como essa, por que o solo é muito pobre? Na realidade, pessoal, desde a época dos continentes, né, de um único supercontinente, Pangeia, a questão da deriva continental, esses continentes se separaram, enfim. A Amazônia seria, no passado, lá muito distante, fundo oceânico. Então, por conta de toda a questão de placas tectônicas, né, se encontrando, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o que estava lá embaixo vai acabar subindo. Então, a Amazônia é fundo oceânico. Inclusive, vocês podem perceber algumas características da Amazônia que nos remetem a isso, né? A Amazônia, por exemplo, possui tartaruga marinha, olha só, tartaruga marinha, ou seja, marinha, mar, água salgada. Porém, na Amazônia, tartaruga marinha de água doce. Veja, então, que essa espécie foi se adaptando. Antes era de água salgada, foi se adaptando para o ambiente de água doce. Temos também, de certa forma,
O boto, né, o boto cor-de-rosa, enfim, da Amazônia, na realidade, o boto é um parente aí bem próximo, é um primo do golfinho. Então, percebo que ele foi se adaptando também a esse tipo de ambiente diferente, tá? Mas o solo amazônico, ele é muito pobre, certo? Ou seja, por que a gente tem toda essa exuberância? Porque, na realidade, vocês têm a folha, galhos, enfim, caindo no solo, se transformando em adubo, em humus, né, em minerais, e as raízes vão retirando isso. Então, veja que vocês têm um círculo, né? Enfim, todo a substância, o mineral vai pelas raízes até as folhas, enfim, galhos, a árvore perde a folha, ele vai se transformar novamente em adubo. Então, perceba que vocês têm um circuito aí, certo? Se você retira a árvore, se você retira a vegetação, o que vocês vão ter? Um solo muito pobre. Então, a Amazônia sem vegetação possivelmente se transformaria em um dos maiores desertos do mundo. Se é que não está acontecendo já. Enfim, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? A Amazônia, na realidade, seria... Por muito tempo a gente falou, comentou sobre essa ideia da Amazônia ser o pulmão do mundo. Mas, na realidade, a Amazônia seria um umidificador do mundo, pela quantidade de umidade que é liberada no ar, enfim, essa umidade acaba chegando em várias partes do mundo, tá? Indiretamente, a gente até pode considerar que a Amazônia é o pulmão do mundo, já que o rio Amazonas ele vai levar junto com ele vários sedimentos, esses sedimentos eles vão encontrar o Oceano Atlântico, né? É uma grande quantidade, e esses sedimentos aí, eles acabam servindo de alimento para algumas bactérias, enfim, que vão fornecer, vão fazer uma troca gasosa, enfim. Então, indiretamente, mas isso é outra história, tá? A gente fala sobre isso em outras aulas, enfim, mas aqui a ideia é a gente entender um pouquinho esses biomas, tudo bem? Então, bioma de floresta tropical. No caso da Amazônia, seria uma floresta equatorial úmida, porque está muito próximo à linha do Equador. Mata Atlântica, sim, floresta tropical, certo? Úmida também, tá bom? Seguindo. Aqui estão os 3 estratos que a gente falou sobre a Amazônia, tá? Então, o que vocês têm? Primeiro, aqui, ó, vocês estão vendo as setinhas? Então, primeiro a gente vai falar sobre mata de igapó. A mata de igapó, na verdade, vocês vão perceber que ela está sempre em contato com a água, ou seja, o rio. É o curso do rio, onde o rio está passando. Então, na realidade, essas plantas de mata de igapó são plantas adaptadas à umidade. Sei lá, um exemplo da Amazônia, a Vitória Régia, um exemplo bem claro aí, plantas totalmente adaptadas à água. Então, a mata de igapó é o nível, desculpem, passou, nível mais baixo do Rio Amazonas, tá? Então, a maior profundidade que a gente tem ali, certo? Igapó. Em sequência, vocês vão perceber aqui que a gente tem a mata de várzea. A mata de várzea, na realidade, o que acontece? Ela tem uma alternância entre o seco e o úmido, ou seja, nessa posição que vocês estão vendo o Rio Amazonas aqui, ele está na época de cheia. Vocês perceberam que ele subiu aí, tem até umas plantinhas que estão embaixo d'água? Então, a mata de várzea é o seguinte, durante o período de estiagem, quer dizer, não faz estiagem na Amazônia, mas tem um período que chove menos, vamos dizer assim. Então, no período de pouca chuva na Amazônia, o rio Amazonas ele está no seu limite normal, tá? Então, o seu nível está seguindo o limite que é normal, enfim. Quando chove muito, o que vai acontecer com esse limite do rio Amazonas? Ele vai subir. Ele vai subir e vai alagar as áreas próximas. Justamente essas áreas próximas que sofrem com alagamento são as áreas chamadas de mata de várzea. Ou seja, vocês entenderam? Durante o momento do ano, essa área vai estar seca, sem contato com o rio. Quando chove muito, o nível do rio vai subir e vai alagar essas áreas. Então, vocês têm uma alternância entre o seco e o úmido. Beleza? E por último, o nome já está dizendo tudo, mata de terra firme. É a parte mais alta da Amazônia. Tá? Estrato, tá? Como vocês perceberam, 3 estratos, olhem só, da Amazônia. Estratos com S, estratos de altitude, de altura, tá? Se colocarem com X, vai parecer extrato de tomate. Tudo bem? Então, são os 3 estratos da Amazônia. Mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. Beleza? Seguindo. Vou tirar aqui, vou deixar aqui
para ficar mais fácil a visualização de vocês. Estamos agora falando de savanas, e a imagem que aparece aí é muito fácil. Talvez a savana mais famosa do mundo seria a savana africana. Porém, não existe apenas a savana africana. Vocês sabiam que no Brasil a gente tem savana? Então, galera, a nossa prima lá, a savana africana, é famosa, mas no Brasil a gente tem savana também. Beleza? Características desse bioma. 2 estações bem definidas, tá? Seca e úmida, ou seja, um período chove muito, em outro período não chove nada. É o período de estiagem. Então, na realidade, o que teríamos aí? Verões, com muita chuva, calor. Invernos, pouca chuva e frio, tá? Vegetação, gramínea, vocês estão vendo aí na imagem, vegetação rasteira, né? O que mais? E poucas árvores. Perceba, tem vegetação maior e tal? Sim, a gente tem árvores, só que são poucas. Percebo que elas estão bem espaçadas uma da outra, né? No caso aqui, a savana brasileira seria o cerrado brasileiro que fica na região ali do centro-oeste, né? Goiás, Mato Grosso, aquela parte ali, é uma savana, por incrível que pareça. Claro, guardado as proporções, né? Não é uma savana que tenha girafas, leões, enfim, mas é uma savana. Não se esqueça que o continente africano e o Brasil eram juntos, vocês lembram disso nas aulas? E esses continentes foram se separando por conta da Pangeia. Inclusive, os mapas eles têm um encaixe ali bem interessantes, tá? Vamos falar algumas características da nossa savana brasileira, o cerrado. As árvores aqui do cerrado são de médio porte. Então, elas não são muito altas, como na Amazônia, por exemplo. São árvores, uma vegetação arbórea, né? Aqui a gente tem uma vegetação arbustiva, enfim. Os galhos dessas árvores eles são bem retorcidos, eles são bem tortos, tá? Por que isso acontece? Por várias características. A gente acabou de comentar aqui que durante a época do ano chove pouco no cerrado. Ou seja, nesse momento vai faltar minerais. Esses minerais eles não vão estar chegando da forma que chegavam na época de chuva, porque na realidade tem pouca água no solo. Então, o que vai acontecer com os galhos? Se esse mineral não está chegando pela seiva, enfim, trazido pelas raízes, porque tem pouca água justamente, os galhos vão ficar atrofiados. Então, esses galhos vão ficar tortos, tá? Então, essa é uma das características aí do nosso cerrado, certo? As cascas, né, o que protege o caule ali, é muito grosso. E durante muito tempo a gente se perguntou, né, por que isso? E inclusive no Cerrado brasileiro a gente tem várias queimadas. E são queimadas muitas vezes naturais, né, muito seco, há uma descarga elétrica ali, um raio, enfim, começa a pegar fogo em tudo, a gente tem uma grande queimada. E aí, durante muito tempo, a gente não entendia muito bem isso e a gente consegue perceber que essas cascas grossas, espessas, elas protegem a árvore. Então, o que vai acontecer? O fogo vai queimar ali por fora, mas como a casca é muito grossa, vai preservar o caule que está dentro. Quando volta a época de chuva, o verde retorna à região. Então, isso é muito interessante, né? Raízes das nossas árvores do cerrado brasileiro, elas são muito, muito profundas. Inclusive, a gente chama de floresta invertida. Floresta invertida que, desculpe, o que está embaixo da terra, do solo, as raízes, elas têm uma maior proporção do que está acima da terra, que é justamente os galhos. Ou seja, se a gente for pegar essa árvore e entender e conseguir se enxergar o que está embaixo, a raiz dela é muito maior do que a parte de cima, que é a copa da árvore. Então, alguns cientistas chamam isso de floresta invertida, né? Parece que a árvore, na realidade, o que tem embaixo é muito maior do que tá em cima. Justamente essas raízes são bem profundas porque elas vão buscar nutrientes, vão buscar água, né? Principalmente na época de seca, certo? O solo do cerrado ele tem um pH muito baixo, né? Ou seja, quanto menor o pH, mais ácido seria. Tá? Então, por exemplo, o limão tem um pH baixo, então ele é muito ácido. Tá? Só para vocês entenderem. O que tem um pH alto, não existe a quantidade de acidez, ela é bem menor. Tá? Então, o solo do cerrado tem um pH muito alto, é muito ácido. Então, para que seja feito o plantio, eles precisam fazer uma correção de solo.
eles usam geralmente calcário, cal, enfim, para aumentar um pouco esse pH e diminuir a acidez, tá? Tudo bem? Essa é a nossa savana brasileira. Aqui vocês têm a imagem aqui do Brasil, a imagem anterior é da África, mas percebam, como a gente falou, vocês estão vendo os galhos, o caule, olha só como são tortos. Vocês estão conseguindo ver isso? Então, olha só, isso é muito fácil da gente conseguir perceber, né? Então, vejam que os galhos são muito tortos, tá? Vegetação rasteira a gente tem bastante, temos árvores, mas elas estão bem distanciadas uma da outra, né? Isso acho que é bem perceptível aqui no nosso cerrado, tá bom? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Vamos seguir? Vamos lá, sair daqui. Aqui. Pradaria, tá? A gente vai falar um pouquinho de pradarias. Olhem só, aqui a gente tem uma imagem que vai mostrar o tipo de paisagem que estamos falando. Vocês perceberam que agora, o que vai acontecer? A gente está falando de um clima subtropical, ou seja, mais frio. Então, a gente chegou até a linha do Equador, atravessamos a linha do Equador, zona tropical, e agora, em relação ao Brasil, por exemplo, a gente já está passando do Trópico de Capricórnio. Então, abaixo do Trópico de Capricórnio, o que a gente tem? A gente tem as zonas temperadas, tá? As zonas subtropicais. Então, abaixo do Trópico de Capricórnio se encontram 3 estados importantes para o Brasil, que são justamente a região sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá? Então, esses 3 estados, eles vão ter uma paisagem um pouco diferente, já que estamos falando de um ambiente mais frio. Então, no caso aqui, Pradaria, muitos conhecem como Pampas Gaúchos. Tá? Então, os Pampas Gaúchos, lá no Rio Grande do Sul, tá? Campos Sulistas, enfim, tem vários nomes aí. Mas percebam a vegetação predominantemente rasteira, por isso que a criação de gado é tão forte. No Rio Grande do Sul tem uma cultura super, né, relacionada a isso, enfim, os gaúchos. Então, a criação de gado é bem propícia nessa região. Tá? Aqui vocês vão ver um pouquinho de acidente geográfico, enfim, mas geralmente a paisagem ela é bem plana. Tá? Ela é bem plana. Vocês vão ter campos gigantescos, bem planos. A presença de árvores maiores é pequena, como vocês estão vendo, enfim, tudo bem? Então, esse é um bioma que já está lá embaixo. A gente saiu do clima mais frio, né? E estamos chegando de novo lá do outro lado a climas frios também. Então, a pradaria, o relvado, é uma planície. O nome já diz, né? Planície. Vasta e aberta, onde não há sinal de árvores. Aparecem, sim, árvores, mas são poucas. Nem arbustos, como capim, baixo em abundância. Então, o capim, né? Essa parte aqui o gado acaba consumindo, enfim, estão localizados em praticamente todos os continentes, com maior ocorrência na América do Norte. A pradaria brasileira é o Pampa Gaúcho, como a gente já falou. Tá? O clima é temperado, ou seja, subtropical. Tudo bem? Então, está falando de um clima um pouquinho, já agora mais frio, certo? Olha esse cara aqui. Desertos, né? Toda vez que a gente fala de deserto, a gente é condicionado a pensar o seguinte: a vir na nossa cabeça deserto igual a muita areia e muito calor. Mas isso não é real, visto que temos também desertos frios, tá? Então, a gente sim possui alguns desertos frios, beleza? Como Atacama, por exemplo, é um deserto frio. Então, desertos quentes ou frios, tá? A vegetação xerófita. Vocês lembram das xerófitas da primeira aula? São plantas adaptadas a ambientes muito secos. Exemplo, cactos. Tá? A fauna, répteis, roedores e insetos. Eu coloquei isso daqui porque fica parecendo que o deserto não serve para nada, que o deserto não tem vida, e isso é totalmente mentira. O deserto possui sim uma biodiversidade, possui plantas, possui animais também, adaptados. São muitos? Não, mas a gente tem sim essas populações, tá? Para não ficar parecendo que o deserto ele não tem uma importância. Ele tem muita importância. Vocês vão perceber no próximo slide a importância gigantesca do deserto, certo? No Brasil, temos deserto? Ainda não. A gente tem áreas aí que estão sofrendo com o processo de desertificação. Inclusive, se a gente continuar com o processo de devastação da Amazônia, né, se as autoridades não realizarem, não fizerem nada para evitar, para combater isso, provavelmente
teremos a Amazônia no futuro se transformando em um imenso deserto. E isso vai ser algo terrível, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Tá? Vai ter um desequilíbrio ambiental gigantesco. Então, o Brasil, o máximo que a gente tem no momento seria a Caatinga, que é um semiárido. Olha só, semiárido. Não chegou à aridez ainda. Tá? É o local, claro, que menos chove no Brasil, mas não é deserto ainda. Tudo bem? Localizado onde? No Nordeste brasileiro. Beleza? Aqui a importância dos desertos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Devido às diferenças de pressão, o ar está quase sempre em movimento, deslocando-se das zonas de alta pressão. Toda vez que a gente usar a cor azul, a gente está falando de frio. E a gente usa a cor quente para representar o calor, algo quente, tá? Então, o que vocês têm aí? Zonas de alta pressão, frias. E zonas de baixa pressão, quentes, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, na primeira imagem, vocês vão ter uma zona de alta pressão. Então, significa que o ar frio é mais pesado. O que vai acontecer? Ele vai empurrar o ar quente para baixo, já que o ar quente é menos denso, então é mais leve. Então, o ar quente o ar frio é pesado, então ele vai empurrar para baixo. Então, vocês estão vendo? É isso que acontece na primeira imagem. Olha só, ele vai empurrar para baixo o ar quente e vai acabar expulsando esse ar quente. Já aqui é o que acontece geralmente nos desertos. Ó. O deserto é muito quente, certo? Ou seja, a superfície é muito quente. Então, o que acontece? A superfície muito quente, o ar aquecido ele vai subir. Quando ele sobe, ele vai fazer o quê? Uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão, vocês estão vendo que ela está girando, ou seja, ela está empurrando, ela está fazendo com que a atmosfera se movimente. Então, o movimento da atmosfera, ele é super importante. Então, para chuvas chegando em um local, enfim. Então, todo esse movimento de atmosfera, ele tem uma característica, uma relação muito próxima com os desertos. Então, os desertos, sim, são importantes para tudo isso. Tá? Sem os desertos, a gente não teria o cenário atual que a gente tem. Então, os desertos são importantes? Sim, muito importantes. Tá bom? Aqui só, título de curiosidade, alguns dos maiores desertos do mundo. Tá? Então, vocês têm aqui o deserto da Antártica. Antártica é um deserto frio, né? Considerado por vários cientistas como um deserto, porque a gente só tem gelo lá. Então, para alguns, a Antártica é considerada como um deserto, tá? De certa forma. Deserto do Saara, na África. Deserto da Arábia, Ásia. Deserto de Gobi, na Ásia. Deserto do Kalahari, na África. Tá? Então, vocês vão perceber que ó, a África e a Ásia, aí, de certa forma, possuem os maiores desertos do mundo. Tudo bem? Certo, galera? Aqui, no caso, a gente falou do deserto e aqui é a imagem da nossa caatinga brasileira. A caatinga no Nordeste, região semiárida. Então, perceba a presença das xerófitas, né, os cactos, e as árvores atrás do cacto. Aí vocês estão percebendo que são árvores caducifórias, ou seja, que perdem totalmente as folhas durante a época de seca, certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então, aqui na aula, a gente tratou rapidamente, para não ficar tão cansativo assim, algumas características de alguns biomas. Vocês lembram que a gente elencou apenas alguns biomas, os mais importantes, os maiores, tá? Todos relacionados ao Brasil, pelo menos grande parte, né? Vocês estão percebendo que a gente está falando de deserto, mas está puxando para o Brasil para entender um pouquinho o que é a região semiárida, tá? Então, a gente está tentando savanas, a gente está puxando um pouquinho aqui para o Brasil para entender também, enfim. Então, essa ideia é a gente fazer uma ponte, certo? Entre os biomas do mundiais e os brasileiros, para a gente entender melhor. Tudo bem, galera? Então, aqui estamos finalizando a aula. Espero que tenham gostado. Tratamos rapidamente de alguns grandes biomas, tá? Que é o que vocês têm nas orientações de vocês, né? No caderno do aluno de vocês, enfim. Que tem uma parte que trata sobre esses biomas, tá bom? Posteriormente, eu vou montar uma atividade com vocês. Vocês já têm aí, não sei se vocês perceberam, tem uma data já para acontecer um chat. A gente já tem um chat aí aberto para a gente conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. Tudo bem? Então, verifiquem certinho a hora do chat para a gente estar em contato, para vocês trocarem algumas ideias. Tudo bem? Espero que todos tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um. Saudades, abraço. Tchau, tchau.